A paz do Senhor, meus amigos internautas, irmãos, estamos mais uma vez juntos para gravarmos este vídeo para falar ao seu coração. Hoje nós queremos falar sobre um tema interessante para a nossa vida cristã. Eu gostaria de falar sobre o casamento, a necessidade de manutenção no nosso casamento. O seu e o meu casamento necessita de uma manutenção. O grande problema dos nossos casamentos hoje, a maioria dos casamentos na atualidade, eu acredito que seja realmente essa falta de manutenção no relacionamento conjugal, conforme vai se passando os dias, os meses e assim os anos, e esse casamento não vai tendo uma manutenção para que ele possa se perdurar o maior tempo. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 1, verso 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos o despreza o ensino. Então, como é importante a gente aprender. O ensino aqui fala de aprender, né? Então, eu gostaria hoje de deixar essa palavra para o seu aprendizado, para que nós possamos, então, cuidar do nosso casamento em relação a ele, dando a sua manutenção. A maioria dos problemas do casamento nasce através desse casamento quando ele cai na rotina. O primeiro amor deixa de existir, estar junto já não tem muita graça, os dois estão se tornando amigos debaixo do mesmo teto. Essas são características que têm a necessidade rápida de se atender para uma manutenção nesse casamento. Então se faz necessário sim essa manutenção. O casamento eu comparo ele como um carro que precisa da manutenção. O carro precisa sempre estar sendo dirigido ao local onde se faz a manutenção. Precisa ser feito os reparos de funilaria, senão o carro vai se tornando uma lata velha e a gente logo quer trocar, né? Então isso é também em relação ao casamento. Os freios, precisam ser constantemente verificados a tantos quilômetros. Os pneus carecas, precisam ser substituídos por novos, para que então possa esse veículo ter segurança e dar segurança para os ocupantes daquele veículo. Assim também é o casamento, né? E eu gostaria aqui de deixar algumas dicas para a gente atinar para essa manutenção no nosso casamento. Uma das coisas importantes que eu acredito que nós precisamos dar manutenção em relação ao nosso casamento é não deixar o romantismo acabar. Muitas vezes a falta de romantismo no casamento faz com que ele caia na rotina. E essa rotina vai levar o casamento a um desastre, a uma ruptura, a um fim. Então a necessidade de haver o romantismo, sempre ter uma palavra de amor, de carinho para o seu cônjuge, de companheirismo. Ser gentil é importantíssimo, né? Ser gentil tanto quanto você era como namorava, né? Muitas vezes a gente, quando namorava, abria a porta do carro, quando namorava, puxava a cadeira para ela sentar, né? Enfim, fazia várias coisas, tomava sorvete no mesmo potinho, né? Dava na boquinha dela, ele na boquinha, e assim isso ia fazendo com que o casamento, o namoro se tornasse, sofresse a manutenção do namoro e se caminhasse para o casamento. A falta dessa manutenção faz com que o casamento caia na rotina. Por exemplo, mande flores para ela. Se declare através de uma mensagem, né? Hoje nós temos um meio de comunicação, a mídia, os celulares, né? Envie um cartão, envie flores para a sua esposa. A esposa envia uma mensagem para ele, escreva um bilhete, coloque na geladeira, coloque no lugar que ela possa ver, que ele possa ver, né? Na gaveta de meias, na gaveta de cueca, enfim, faça alguma coisa para que o seu casamento não caia na rotina. Saiam juntos, né? Se possível, só os dois, né? Procure alguém para ficar com os filhos, se tiver filhos pequenos, se tiver filhos maiores, que eles possam ficar em casa e o casal sair sozinho, para que possa então os dois curtirem, né, aquele momento juntos, namorarem, né? Eu sempre digo que o namoro nunca pode acabar, né? Resgatar esse tempo do namoro é muito importante para a manutenção do casamento. Então o casamento, ele é comparado com um veículo. Nós precisamos sempre estar dando manutenção, senão ele se acaba, né? Então seja sempre essa pessoa que tem essa preocupação em ter esse cuidado de dar manutenção ao seu casamento, cuidando dele através
de algumas ações suas, né? Mandando flores, uma mensagem, sendo gentil, sendo romântico, né? Abraçar, beijar, isso é importante. A gente faz isso tanto quando namora e quando casa parece que isso deixa, né, de existir, né? Já chega em casa, oi, já não se cumprimenta mais com um abraço, não se cumprimenta mais com um beijo, aquele abraço apertado, aquele beijo gostoso, né? Isso precisa acontecer no casamento. E uma outra coisa que nós precisamos atinar, se nós queremos alcançar vitória no nosso casamento, nós precisamos atinar para esse ensino. Então seja romântico, seja alguém que resgate os valores familiares dentro do casamento. Saia junto, né? Prepare um jantar romântico, né? Saia de férias junto, dê manutenção ao seu casamento. Se você não dá essa manutenção ao seu casamento, logo esse casamento vai se tornar uma lata velha, né? Como um carro velho, né? Pneus carecas, falta de manutenção, vazamento de óleo, e aí vai estragando aquilo que você talvez lutou tanto para conseguir. Então, como você dá manutenção ao seu veículo, ao seu carro, o casamento também precisa sofrer manutenções. Então, mande flores para sua esposa, converse com ela, fale de amor, entre num relacionamento de carinho, uns para com o outro, né? Seja gentil, abrace, beije. É a ação que você pode estar dando ali, manutenção ao seu casamento. Não deixe de lado o romantismo, não deixe o romance acabar, né? Seja gentil um para com o outro, sempre tenha uma palavra de amor, de carinho, de afetividade, para que os filhos também vejam isso. Lembrando que o lar, o ambiente conjugal, de pai, de marido, de esposa, é uma escola para os filhos. Se o seu filho vê você amando a mãe deles, você gera neles amor. Se você, mãe, ama o pai dos seus filhos, isso gera amor neles. Ele constrói uma ideia de uma família. E é isso que nós precisamos para a nossa sociedade atual. Nós estamos vivendo numa sociedade de muito egocentrismo, né? Uma sociedade muito sensitiva. Queremos sentir todo tipo de prazer sem saber que alguns prazeres causam malefícios eternos na nossa vida por alguns minutos de prazer. Então valorize sua família, dê manutenção ao seu casamento e eu tenho certeza que você será grandemente abençoado. Que Deus abençoe vocês, que o Senhor Jesus possa resplandecer o seu rosto sobre a sua casa, sobre a sua vida e sobre toda a sua família. E lembre-se, nenhum sucesso compensa o fracasso de uma família. Que Deus abençoe a sua casa.